Olá, sabe, o desmame, ele é muito, mas muito mais do que só parar de amamentar. Na verdade, é uma das primeiras e mais profundas transições psicológicas na vida de uma criança. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em como esse momento é crucial, como ele define a passagem de uma união que é puramente física para uma conexão que acontece através das palavras. Vamos começar com uma pergunta que, nossa, tira o sono de muitos pais e cuidadores. Por que é que, de repente, uma criança parece que regride? Sabe, volta a fazer xixi na cama, começa a falar como um bebezinho, só aqueles comportamentos que deixam a gente confuso, sem saber muito bem como reagir. Olha, essa frase ela pode parecer bem chocante, né? Ela foi retirada de um diálogo terapêutico. Mas ela mostra que por trás de um ato que parece simples, existe um significado psicológico muito, muito profundo. E como a gente vai ver, tudo isso se conecta com momentos-chave da primeira infância, momentos como o desmame. Para a gente entender essa conexão, nosso percurso vai ter 5 etapas. A gente começa com a primeira grande separação da vida, depois foca no desmame e em como essa perda pode, de uma forma surpreendente, se transformar em linguagem. Daí, vamos ver o papel fundamental do afeto nisso tudo e, por fim, o impacto gigantesco que esse processo tem no futuro da criança. Bom, primeiro ponto, vamos desmistificar um termo da psicanálise que pode assustar um bocado: castração. É importante tirar da cabeça qualquer ideia de punição, ok? Nesse contexto, a palavra se refere a uma separação saudável e absolutamente necessária para o crescimento, para que a criança possa se tornar um indivíduo. O primeiro modelo para todas as separações que virão depois é o que a fonte que estamos analisando chama de castração umbilical. Basicamente, o corte do cordão umbilical. É um momento decisivo, né? O alimento, que antes chegava pelo umbigo, agora tem uma nova porta de entrada, a boca. Essa transferência, essa sublimação, é a base para todo o desenvolvimento que vai acontecer fora do útero. Agora sim, a gente avança para a próxima grande separação. E que ponto de virada? O desmame. Esse é um momento incrivelmente delicado, e o jeito como ele é conduzido pode deixar marcas profundas e duradouras no desenvolvimento emocional e principalmente na linguagem da criança. E aqui, olha só, a gente vê os dois cenários possíveis lado a lado. De um lado, o desmame que a fonte chama de brutal. É quando a mãe ou o seio simplesmente somem. A criança, que vê a mãe como uma parte dela mesma, passa a vê-la como um objeto parcial, algo que serve para uma função e depois desaparece. Isso pode criar bloqueios sérios na linguagem. Agora, do outro lado, tem o desmame simbólico. Nele, a mãe continua ali, presente, com afeto, com palavras, e a necessidade da boca é, aos poucos, redirecionada, sublimada, para a fala. Essa frase da nossa fonte nossa, é poderosa, e resume a questão de um jeito brilhante. A criança precisa entender, simbolicamente, que o seio não é dela. Ele é parte do corpo da mãe, um prolongamento dela, e não uma posse. É a separação desse objeto que era emprestado que abre o espaço necessário para o desenvolvimento da linguagem. Tá, mas como é que essa mágica acontece? Como é que uma perda se transforma num ganho tão grande? É aqui que a gente entra nesse processo língua e complexo da sublimação. É uma verdadeira alquimia psicológica que transforma uma necessidade física numa capacidade simbólica, como a fala. Então vamos lá. Tudo começa com um momento de perda, de privação. O objeto que trazia aquela satisfação oral, o seio, não está mais ali, disponível da mesma forma. E aqui está o ponto-chave de tudo. A perda não é a total. O que preenche essa lacuna, essa falta, é o afeto, o carinho, o contato corpo a corpo e a presença da voz da mãe, que começa a colocar palavras, a explicar o que está acontecendo. E o resultado é esse, brilhantemente ilustrado aqui. Aquela pulsão oral, a energia que antes estava toda focada em sugar, é redirecionada. A boca, que era um órgão de absorver, se torna um órgão de expressão. A necessidade de ter o seio é sublimada no desejo de produzir palavras. Fantástico, né? Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Com base em tudo isso que a gente viu, como é que se pode facilitar essa transição de um jeito saudável? A fonte nos dá orientações bem claras sobre isso. Então, na prática, como se faz? O ponto central é: a mãe não deve sumir quando para de amamentar. Muito pelo contrário. Primeiro, é essencial compensar a falta do seio com mais afeto, mais colo, mais contato corporal. Segundo, usa palavras e explicar com calma o que está acontecendo.
E terceiro, que talvez seja o mais importante, continuar presente, mostrando que o amor não acabou, só a forma de nutrir é que se transformou. E por que tudo isso importa tanto? Porque esse momento inicial, o jeito como essa separação é gerenciada, ecoa por todo o desenvolvimento futuro da criança. É algo que realmente molda quem ela vai se tornar. A fonte que a gente estuda é bem enfática sobre as consequências de um desmame abrupto. Muitos problemas de linguagem que a gente vê por aí podem ter raiz nesse momento. A criança sai de uma conexão profunda para uma relação que é puramente funcional e esse padrão tende a se repetir. Uma pessoa que não teve essa fase bem resolvida pode inclusive ter dificuldade de guiar os próprios filhos através dela. O ciclo se perpetua. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Talvez o desmame e, na verdade, todas as separações que são necessárias na vida não precisem ser vistos só como perda. E se eles forem, na verdade, um convite? Um convite para construir uma relação mais rica, baseada não mais numa fusão física, mas numa conexão que acontece através da linguagem e do afeto? Fica aí o pensamento.